Boa noite! Nossa, eu liguei um flash aqui, uma luz, tá tendo uma claridade no meu olho, ó, um reflexo no meu olho, mas porque já é de noite, né? Então eu preferi fazer assim pra não ficar com aquela imagem escura. E aí, como vocês estão? Como foi o domingo de vocês? Que legal, eu nunca aviso, né, que vai ter a live, porque normalmente eu faço a live quando eu sinto no meu coração, mas não tem problema, porque eu sempre deixo salva e também depois eu posto no YouTube. Isso é muito legal, isso é muito gostoso. E hoje não poderia ser diferente. E hoje eu vim falar com vocês sobre o culto que teve na parte da manhã, que eu fui com o pastor Caio, lá na primeira igreja presbiteriana de Marília. Foi um culto maravilhoso. E eu tô desde cedo, desde quando eu voltei da igreja, querendo conversar com vocês, querendo fazer esse vídeo, deixar esse vídeo gravado aqui. Porque hoje foi uma palavra tão gostosa de se ouvir, mas domingo eu cheguei, a gente foi na igreja, saiu para comer, aí a gente chega e deitei aqui na cama, dormi e acordei agora. Eu tô com essa cara toda de quem acabou de acordar, mas não tem problema. Eu não podia deixar de passar essa mensagem que ele falou com nós hoje, eu achei maravilhosa e eu queria deixar aqui registrado. A gente colhe o que a gente planta. Foi hoje o título do sermão. E hoje ele falou sobre a parábola do joio, que é muito interessante, que a gente vai falar sobre Mateus 13, 24 a 30, que é a parábola do joio. A gente colhe o que a gente planta. E foi muito gostoso ouvir, porque a gente tem aquela pressa, né? De que, nossa, eu planto e demoro para colher. Por que que a minha colheita nunca vem se eu sempre planto? E hoje ele reafirmou muito falando sobre as raízes, sobre as nossas raízes. Porque a gente está ali semeando e às vezes a demora vem. A demora, ela acontece porque a gente está o quê? Semeando. Então vamos lá ver Mateus 13, de 24 a 30, parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: Reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, o servo já que correu e falou assim: Nossa, eu vou lá, a gente já arranca o joio. E ele falou: Não, não. Replicou ele: Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então essa é a parábola, e ele está comparando o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então o que ele vê aqui, ó? Que muitas vezes a gente tá o quê? Primeiro eu até pesquisei aqui a diferença do joio e do trigo, que é até o que ele falou hoje que ficou maravilhoso. Ó, joio e trigo. Qual é a diferença entre o joio e o trigo? Olha, as diferenças são: na formação da espiga, no joio, as espigas são mais delgadas e ficam posicionadas de forma diagonal em relação ao caule da planta. A coloração, quando chega na fase madura, as espigas do trigo são castanhas, já a do joio tem a cor preta. Entretanto, como pode notar, as diferenças entre trigo e joio apenas são perceptíveis quando as plantas chegam em uma determinada fase de crescimento. Por isso, é considerado uma praga, visto que cresce nos mesmos locais que o trigo, e assim é competidora por nutrientes. Então, a gente sabe que o quê? O joio é classificada como
como uma planta e vamos ver as características. É uma planta dura, tem o tronco coberto por pelos finos, no seu topo pode nascer uma flor rosácea nos meses de verão. As suas folhas possuem a cor verde, um pouco pálida. As sementes nascem dentro das cápsulas, né? Então, existe a diferença entre o joio e o trigo. E a gente sempre pergunta assim, né? Você viu? Olha aqui a resposta dele. Você quer que a gente vá lá e arranque o joio do trigo? Não, porque ao você arrancar o joio, você pode o quê? Estragar o trigo. Porque o que acontece? Ele é mais fino, ele é mais sensível. Então, o que a gente percebe nos dias de hoje? Até mesmo com a palavra que ele falou com a gente no dia de hoje. Que todo lugar tem o joio e tem o trigo. Todos nós somos sementes, todos nós, né? A gente tem muita responsabilidade, a gente tem que ter, na verdade, muita responsabilidade com as sementes que a gente joga. Aí ele contou até uma história para definir muito bem isso, que ele falou assim: quando dois países estão em brigas, será que existe um inimigo, certo? Ele contou essa... Não vamos entrar muito em detalhe porque eu não vou lembrar, mas eu achei esse exemplo maravilhoso até pra gente entender que o joio foi plantado por um inimigo para que o quê? Para que atrapalhe? Para que o quê? Para que na hora da colheita a pessoa vai lá e vê a praga, que é uma praga que você colhe e você acaba estragando o trigo. Então, isso é o simbolismo do quê? De um inimigo que quer ir lá e estragar as nossas vidas, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas plantações. E ele deu um exemplo assim, durante uma guerra. Às vezes, dois países, eles estão o quê? Em contritos, eles estão querendo entrar em briga. Aí tem uma pessoa interessada em vender armas. O que ele faz? Se os dois países entrarem em guerra, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma venda maior de armas, ele vai vender arma. Então, o que ele faz? Ele foi no país, começou a fazer tiroteio de um lado, tiroteio do outro, e acabou que os países entram em guerra. Aonde está o inimigo? Às vezes existe ali uma situação, mas o inimigo nem está presente. Foi um exemplo muito legal que ele usou, só para a gente tentar entender. Às vezes o inimigo, ele não está ali, ele não está presente. Porque, apesar de ter o conflito, o inimigo, quem disparou a guerra, às vezes, muitas das vezes, nem é os países conflitantes. É uma terceira pessoa interessada com que eles entrem em conflito. Isso é na nossa vida também. Às vezes, a gente tá no problema num casamento e vem alguma coisa em conflito para o quê? Para que se destrua, para que aquilo já, por algum interesse. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de entender isso no nosso casamento, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos sonhos e nos nossos projetos. A gente tem que ter muita sensibilidade de ver, porque a gente tem que entender que o joio e o trigo, eles crescem juntos. E a gente não pode ir lá e arrancar, porque se a gente arrancar, a gente pode o quê? Prejudicar o trigo que tá ali em formação. Então, deixa que eles crescem juntos para no tempo certo, no tempo da colheita, você separar o joio do trigo. E a gente tem que entender o quê? O que a gente é? A gente acredita que todos nós somos o quê? O trigo, né? Nós somos a nossa plantação, a nossa semente seja trigo e não seja joio. Então, que esse mundo não confunda as nossas cabeças, que essa falta de amor que a gente está vendo hoje em dia não seja o joio das nossas vidas, que a gente escolha amar e plantar. E a gente tem que entender que muitas vezes a gente não está vendo o resultado das nossas plantações, porque a gente está o quê? Começando pelas raízes. Tudo se forma pela raiz. E quando está na raiz, não significa que não está crescendo. Significa que demora porque ela está ficando firme. Então, se estiver demorando a sua plantação para crescer, não se esquece que você está dedicando na sua raiz. Então, tudo que você planta, você colhe. E que as distrações do mundo, todas essas distrações, tudo hoje muito rápido, tudo a gente tem pressa, tudo a gente quer para ontem, tecnologia, a gente tem informações demais, às vezes a gente não entende o ambiente que a gente está vivendo e acaba o quê? Confundindo a nossa cabeça. Que a gente sempre escolha o bem em
toda e qualquer ocasião. Mesmo que você se sinta prejudicada, mesmo que você acredite que sua plantação não esteja crescendo, não se esqueça, o joio e o trigo, eles crescem juntos e só no dia da colheita que pode fazer a separação. Porque se você colher antes do dia da colheita, você pode estragar a semente boa, você pode estragar o seu trigo. Então não se esqueça, não deixe que a vida te distraia ao ponto de você colher o seu trigo antes da colheita. E o que acontece? Você vai lá tirar o seu joio e vai acabar estragando o seu trigo. Que Deus ele possa estar presente nas nossas vidas. Espero que vocês realmente tenham entendido esta mensagem, porque é uma mensagem maravilhosa, que é a parábola do joio, que é pra gente parar e pensar, a gente analisar as nossas vidas e o que será que a gente está escolhendo. Qual é a nossa posição? A gente é o joio, a gente é o trigo. Será que esse mundo ele está nos confundindo de uma tal forma que a gente está indo para o lado do joio e esquecendo do trigo? Porque a gente quer tudo rápido, a gente esquece das raízes, a gente esquece que é tudo muito sensível, que tudo leva um tempo, a gente quer tudo para ontem e a gente esquece. Então você tem que semear. Semeie o seu casamento, semeie sua família, seja grato pelas pequenas coisas, seja grato pelo processo, porque nem sempre tudo que cresce, tudo que é mais forte é duradouro. Porque se você for parar para prestar atenção, o joio, ele é muito mais forte do que o trigo. O joio, ele cresce muito mais rápido do que o trigo. E qual que é? E o que a gente entende? Que o joio, ele é o quê? Você joga ele fora, ele não serve para nada, o que vale é o trigo. Então, que você não tenha pressa na sua colheita, que você tenha paciência com o seu processo, que você tenha gratidão. E não se cobre tanto, porque a gente erra, a gente, às vezes, vai esquecer de adubar, às vezes a gente vai esquecer de ter uma boa semente, de semear, mas a gente tem sempre que voltar aos pés daquele que cuida da terra, que cuida de tudo. Então, que a gente não se esqueça. E você aí não pare para analisar, ou melhor, você pare um momento para analisar o Mateus, né, que a gente falou, 13, de 24 a 30, e que você tire suas próprias conclusões, que você não esqueça do Deus Criador, que Deus abençoe a sua semana que vai iniciar, porque uns vão trabalhar, outros vão cuidar das suas casas, outros vão cuidar dos seus filhos, que tudo tem sua importância, tudo tem o seu momento, que a gente seja grato sempre, sempre durante o nosso processo, e que a gente entenda que tudo demora. Para a gente fazer a nossa colheita, a gente tem que cuidar da nossa plantação. Então, você tem que cuidar do seu casamento, você não desista do seu filho, que você tá ali batendo todo dia naquela tecla. Olha, não fuma, olha, não sai, não volte tarde. Não se esqueça da sua colheita. Não deixe que seu trigo se torne joio e que você não seja joio, que esse mundo não te confunda, que o inimigo não te confunda, ou que você não deixe, porque muitas vezes o inimigo nem está mais ali. O inimigo, ele só jogou a semente para virar joio e não o trigo. Então, que a gente não se confunda, que a gente não se deixe confundir nesse mundo, nos dias de hoje, que o bem sempre seja nossa melhor escolha, nossa maior escolha, e que a gente nunca se esqueça de ser gratos àquele que nos criou e que nos ama, porque ele tem a paciência e ele diz, deixa que o joio e que o trigo cresçam juntos. E na hora da colheita, a gente separe o joio do trigo. E aí, você tá preparado para o dia da colheita? Você sabe que o dia da colheita vai chegar. De qualquer maneira, o dia da colheita vai chegar. E aí, de que lado você quer estar? Coloca aí nos comentários para mim. Você quer ser o joio ou você quer ser o trigo? Deus abençoe sua semana, que sua semana seja cheia de bênção, que Deus traga saúde, paz, amor, prosperidade, mas que além dele trazer tudo isso, que a gente não se esqueça que tudo pertence a Deus e que se tudo que você almeja na sua vida não acontecer, ele continua sendo Deus. E em todo momento a gente tem que dar graças. Todo momento a gente tem que dar glória. Nem todos os dias a gente é grato. Nem todos os dias a gente está bem. Nem todos os dias o que está acontecendo nas nossas vidas é bom. Mas a todo instante
todo momento, que a gente seja grato a Deus. E que Ele nunca falte, nem na minha, nem na sua vida, porque Ele nunca vai faltar. O que pode faltar é a nossa fé. Então, creio que sua semana seja iluminada, seja grande, seja abençoada. Deus abençoe e obrigado. O vídeo vai ficar salvo aqui. Compartilha essa mensagem com quem você acha que merece. Vai, me ajude aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!